Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carla e eu sou estudante do sexto período de Economia, aqui do Campo Central da UERN, que fica localizado em Mossoró. E eu hoje estou apresentando o podcast do Economia Explica. Nosso papo de hoje é um tema muito importante para a economia e para a gestão pública, que é o papel do economista nos processos de compras públicas. E sobre o que a gente pensa em compras públicas, a primeira coisa que vem à mente é o setor de licitações e contratos, né? O papel do economista o papel do economista ele vai muito além disso. E para esclarecer todos os detalhes, nós convidamos a Maria Talice, ela que é coordenadora do setor de compras e complementos na Prefeitura Municipal de Baraúna desde 2021 e analista de licitações na empresa Vitamed desde 2023. Ela se formou na UERN, em bacharelado, e também tem um mestrado pela UERN. Bem-vinda ao nosso podcast, Maria Telice. Obrigada. E para iniciar, você poderia nos contar assim, um pouco como funciona esse processo de compras públicas no Brasil e qual o papel do profissional da economia nesse contexto, nesse setor. Pronto. O processo de compras públicas, ele é bem regulamentado no Brasil. Ele sempre foi guiado por leis e normas. Então, tudo que é comprado na esfera federal, municipal, estadual, todas as esferas públicas, ela é regulamentada pela Lei Geral de Licitações e ele precisa seguir, o processo de compra pública, ele precisa seguir tudo que está descrito nessa lei. Então, a gente, quando inicia um processo de compra pública, a gente tem que pensar na questão do planejamento, da transparência, da eficiência, tudo pensando como vai ser a melhor forma de aquisição, de forma estratégica, né, para o poder público, para o órgão público. Entendi. Você falou sobre planejamento e estratégia, sobre como o economista ele pode influenciar na tomada de decisão dos processos de compras públicas. Existe algum método ou ferramenta que costuma ser utilizada nessa análise? Pronto, eu, como economista, eu trabalho no setor de compras, na parte pública, né? Digamos assim, na parte pública, a gente normalmente é inserido no setor de compras por conta da fase do planejamento da pesquisa mercadológica. Quando a gente está na faculdade, a gente vê muito essa questão de estudo de caso, estudo de mercado. Então, quando a gente vai para a parte do processo público, quando a gente adentra no processo público, a parte da fase inicial do planejamento que mais tem a visão do economista é a parte da pesquisa, porque a gente consegue ampliar a pesquisa para ver o que o órgão ele pode adquirir que está de acordo com o orçamento dele, se é viável ou não, e normalmente a gente usa, você falou de ferramentas, normalmente a gente usa os sistemas de informação do próprio governo, como o portal de contratações, o sistema de preços, o cesta de preços, o banco de preços, são sistemas que a gente utiliza para poder verificar essa questão de estudo de mercado, se é viável ou não. E o economista também está inserido na parte da compra mesmo. Quando finaliza a licitação, a gente também pode planejar como vai ser a questão das compras, das ordens de compra, recebimento de nota fiscal, toda essa verificação da compra depois que ocorre a licitação, depois que o processo já está finalizado. Você fala um pouco sobre a viabilidade dessas compras, né? E essa análise de custo-benefício é fundamental para a boa gestão dos recursos públicos e das finanças. No caso, sobre o processo em si das compras públicas, quais fatores você considera assim, para decidir o melhor custo-benefício, o que vai ser mais viável? Existe alguma ferramenta? Pronto, normalmente a gente vê se é viável ou não a partir no caso eu vou citar como se fosse uma prefeitura, né? Quando a prefeitura ela inicia o processo de demanda na secretaria, que vê que precisa de tais objetos ou
precisa de tal serviço ou tal aquisição. A partir do processo de demanda, quando chega no setor de compras, aí a gente vai fazer a pesquisa mercadológica e ver se aquele valor, se aqueles produtos, aquele serviço é viável ou não para a prefeitura de acordo com o orçamento que ela tem, né? Então, o sistema que a gente usa mesmo, assim, é a questão da pesquisa mercadológica, através desses portais. Então, o sistema que a gente mais utiliza é o Cesta de Preços, o portal de compras públicas também, que é onde ocorre a licitação, mas é onde também a gente consegue pegar preços, para ver se é viável ou não. Então, com essa pesquisa mercadológica, assim, partindo para o setor privado, como é que faz para definir esses preços competitivos em licitações públicas, que equilibra, ao mesmo tempo, a margem de lucro e, no caso, a gestão de risco? Como seria a participação da empresa para realizar a licitação, que seja vantajosa para ela? Já para a empresa, ela tem que verificar. Pronto, o primeiro passo é verificar o edital. No edital, a empresa vai ver se encaixa ou não o que, digamos, o que ela fornece, dependendo do material, dependendo do serviço. Depois de analisar o edital, a gente analisa o quantitativo. A partir desse quantitativo, tem como ter uma economia de escala, a gente pode ofertar um preço mais competitivo a partir disso. E outra coisa que a empresa pode fazer é analisar as outras empresas que estão nesse ramo, inseridas e que participam de licitações. Elas podem fazer isso, normalmente, já analisando editais passados, licitações passadas, que já ocorreram de mesmo objeto. Então, quando a gente faz essa análise, a gente já tem uma noção, a empresa tal, ela compete muito no preço, por exemplo, se for uma empresa de material de limpeza, compete muito no preço da água sanitária, por exemplo. Então, a gente vai tentar ver se a gente compete com preços de outros itens de material de limpeza, para ganhar por economia de escala, por exemplo. Porque, às vezes, o custo do produto, normalmente, quando a gente vai definir o custo, aí a gente já inclui frete, inclui tudo que precisa ser incluído no custo do produto para poder dar o valor final de venda. Aí a gente precisa dar esses lances durante a licitação. Então, a gente tem que ser competitivo com outras empresas. Então, na parte da empresa privada, ele tem que analisar muito bem todos esses pormenores, o quantitativo, a questão da descrição do produto, se aquele produto a gente pode ofertar de uma marca que tem uma qualidade boa, mas que seja mais barata, mais em conta, o custo dela. Então, tudo tem que ser verificado. Entendi. Então, a pesquisa mercadológica é fundamental, assim, tanto para a empresa pública quanto a privada, e para realizar o processo da licitação, né? Isso. Eu queria saber se existe algum desafio específico durante esse processo de análise de preços ou durante mesmo o processo de compras públicas. Como se dão esses desafios e como é que eles podem ser superados? Acho que o maior desafio do processo de compras públicas, falando pela parte do público mesmo, sabe? É a parte da burocratização. Por ser tudo muito regulamentado, existe muita burocracia. Então, a gente tem que, e por ser muito burocrático, tem que ser muito transparente. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz tanto a parte principalmente do planejamento, que é logo quando inicia o processo. O processo ele vai dar certo se o planejamento der certo. Então, quando a gente está inserido, nós como economistas estamos inseridos na parte inicial do projeto, do planejamento, principalmente da parte pesquisa, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz a pesquisa mercadológica. Aquele preço ali é viável? A gente não pode só pegar no sistema de preços, nos sistemas que tem de fornecer preços, a gente pega qualquer valor que existe lá. Não, a gente tem que ver se no mercado a gente pesquisar no nosso mercado aqui, por exemplo, eu sou da cidade de Baraúna, eu tenho que ver aqui se na minha cidade esse preço que está lá no sistema, ele é viável ou não, ele é real ou não. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que ser esse pormenor, porque caso tenha um sobrepreço, a prefeitura ela vai ser punida. Caso tenha um preço muito abaixo, a gente vai ter uma licitação perdida, vai ter uma licitação fracassada, então não vai atender a demanda do município.
Então, tem que ter muito do município, do órgão em si, né, que tá, eu falo muito município, prefeitura, porque é a minha realidade, mas a gente tem que ver que licitações é todas as esferas, então tem que ter muito cuidado quando a gente lida com isso. Às vezes, tem um processo licitatório que é conhecido como adesão. A adesão é uma ata, que é uma licitação, é uma ata de licitação que a gente pega de outros órgãos. Um órgão realiza essa ata, a gente vê a, a ata de, digamos, a Secretaria do Estado do Governo do Rio Grande do Norte, Baraúna quer pegar essa ata de preços de, por exemplo, de material de expediente. A realidade de uma Secretaria do Estado é diferente da realidade de uma Secretaria de Administração do município. Então, a quantidade é muitas vezes maior, entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai pegar o preço, a pesquisa, porque pode ocorrer sobrepreços e isso o município ele é punido. Se tiver superfaturamento nos preços. E se tiver um faturamento muito... Se tiver uma pesquisa muito abaixo também, que vai fracassar o item. Tem que ter muito cuidado nessa parte burocrática, por conta da questão da transparência, porque tudo é auditado. Então, você tem que ter muito cuidado no que você está realizando no processo. Se está auditado, o município ele vai ser punido de alguma forma, se tiver algum erro nesse sentido. Então, o maior desafio seria a parte da burocracia. Mas na parte privada, a gente já não vê tanto isso. Acho que o maior desafio é ter preço, é analisar os concorrentes. O maior desafio é a gente saber reduzir custos, é ser o economista analítico mesmo, assim. Acho que a parte privada é um pouco mais simples nesse sentido, de que você vai mais na parte analítica. Você consegue ser mais economista. E da parte pública você tem que ter um cuidado maior. Compreendi. Infelizmente, a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas é uma dúvida minha que você falou sobre a licitação fracassada. Eu queria saber sobre essa questão do preço, no caso, sendo menor. Por que seria uma licitação fracassada? Assim. Porque, assim, quando a gente faz a pesquisa mercadológica, ela vai servir como base de preços para que a licitação ocorra. Se os participantes dessa licitação não conseguirem chegar a essa média de preços, porque a gente precisa ter essa média para poder adjudicar o processo. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de uma caneta. A gente faz uma pesquisa mercadológica de uma caneta, no item, digamos que a gente faz de essa caneta sendo 50 centavos. Quando a gente chega na licitação, os ofertantes, os licitantes que vão participar, por mais que tenha toda a fase de lances, eles não veem essa média, eles não veem essa média de 50 centavos, eles vão dando ofertas de lances. Quando chega no final, que acabou as ofertas, o licitante que deu o menor preço foi R$1, um exemplo. Uhum. Aí, de R$1. Aí, quando a gente diz, olha, tem como você chegar, isso tudo ocorre no portal de licitações, isso tudo ocorre no portal que a licitação está ocorrendo, é tudo auditado. Olha, aqui o pregoeiro, você tem como chegar ao preço de 50 centavos, que é a nossa média, e a gente não pode adjudicar a mais que isso. Aí ele diz, não tem. Aí chama o próximo, o segundo colocado, também não tenho como chegar. E assim por diante, se nenhum dos colocados conseguir chegar a esse valor, esse item é fracassado. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando faz a pesquisa, porque tanto pode o item fracassar, se for baixo demais, então a gente perde a licitação, a gente vai ter que fazer outra licitação, e licitação, ela demora, é como eu disse, o processo de licitação é muito burocrático. Então, você precisa ser tudo muito bem organizado, muito bem planejado, para que não tenha essas falhas, porque se tiver, a gente perde a licitação. Aí vai ter que ocorrer tudo novamente. Então, se for muito baixo, fracassa. Se for muito alto, os órgãos públicos, eles vão se atentar a isso. Por que está sendo muito alto? Né? Isso, superfaturamento. Por que está sendo muito alto? Aí o município tem muitos casos até acho que já teve em São Gonçalo do Amarante, já teve em Angicos, e superfaturamento que foi punido o município por conta disso. Então, é aquela coisa, a gente tem que estar ali no preço de mercado mesmo, por isso que a gente tem que estar atento quando a gente pega nos sistemas, porque é variado demais, porque eles pegam de todo o Brasil.
Então, é diferente o preço de uma coisa aqui no município de Baraúna para o preço no município lá de Curitiba, Paraná. Ah, sim. No caso, a média é estabelecida todos os municípios brasileiros, né? No caso... Não, a média é estabelecida de acordo com a pesquisa que a gente pega. Por exemplo, se a gente pegar três pesquisas mercadológicas com 3 empresas, a gente pega 3 empresas, faz uma média aritmética normal, aí dá essa média de 3 pesquisas. Caso for no sistema, a gente só precisa de uma pesquisa, que o sistema ele já vai dar as 3 médias. Aí pode pegar de qualquer canto. Agora você tem que ver se está de acordo com nossa realidade ou não. Por isso que normalmente a gente olha. Se, por exemplo, caso de gêneros alimentícios, normalmente a gente olha os preços aqui dos supermercados daqui de Baraúna e pega no sistema cesta de preços, parecido, próximo com o que está aqui, para ter aquela margem dos licitantes poderem dar lances e poder a gente ter um valor bom, um valor que fique bom para a prefeitura. Compreendi. Então, Maria Telice, a gente do podcast Economia Explica, gostaria de agradecer pela sua participação nesse episódio de hoje e vamos aproveitar para deixá-la à vontade para falar alguma coisa que você queira, alguma consideração final. O espaço agora é seu. Não, eu que agradeço pelo convite. Há muitos anos eu trabalho com a professora Elza, eu achei muito legal essa iniciativa do Economia Explica, de trazer várias. Eu até estava, assim, eu até vi alguns podcasts que vocês fizeram de várias áreas da nossa formação de economia, que é uma área tão ampla, e a gente precisa sempre fazer, abranger mais áreas para os alunos do curso, eles terem conhecimento de que a gente tem muitas oportunidades no mercado de trabalho. Então, de novo, muito obrigada pela participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E com isso, chegamos ao fim do nosso episódio. Lembrando que nossos episódios são quinzenais e em breve estaremos de volta para falar um pouco mais sobre a economia e as diversas áreas que estão incluídas nela. Não deixem de visitar nosso Instagram, Economia Explica _deck, e qualquer dúvida ou sugestão é só mandar no direct. Estamos sempre de olho, tá bom? Tchau e até breve.